Hello, portadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Predicofane. Nesses últimos dias aqui no canal a gente conversou bastante sobre os episódios de Miraculous que já foram lançados, como um resumão da quinta temporada e também o que esperar para esse final dessa temporada. Mas agora vamos sair do âmbito de teorias e começar a falar do que a gente já tem revelado. Faltando agora 7 episódios para a quinta temporada de Miraculous chegar ao fim, vamos ver nesse vídeo tudo o que sabemos sobre cada um deles, com cenas inéditas, sinopses e datas de estreias já confirmadas. Para você aí que tá perdido com um monte de data, com um monte de cena e sinopse, esse vídeo é pra você, porque hoje eu vou falar sobre cada episódio separadamente, fazer também algumas análises aqui e algumas teorias também sobre o que esperar sobre cada um deles. Eu sei que você ficou muito curioso, então se prepara e bora começar. Depois do final do mês de abril, com o lançamento do episódio Intuição, a espera pelos novos episódios de Miraculous ganhou uma nova intensidade, porque a gente chegou finalmente nos episódios finais. Atualmente, no momento que eu tô gravando esse vídeo, faltam 6 episódios para serem lançados ali na cronologia e mais um episódio extra que eu vou falar aqui, que vai compor aí 7 episódios novos a serem lançados nos próximos dias. E justamente por esse lançamento tá chegando cada vez mais próximo, né, a previsão grande que a gente tem é que esses episódios cheguem no mês de junho, então por conta disso, como a gente tá finalizando o mês de maio, é natural que a gente tenha uma enxurrada de spoilers e novidades todos os dias. Pra vocês terem uma ideia, esse roteiro aqui eu já tenho ele estruturado e tive que começar a adaptar ele várias e várias vezes, porque não parava de chegar informação. Esse vídeo eu tô gravando ele agora, mas provavelmente depois que esse vídeo for pro ar, já vai ter novidade, porque, sinceramente, as coisas estão cada vez mais doidas, tá saindo spoiler absolutamente todos os dias. Mas pra você que me segue no Instagram, lá você consegue acompanhar todas as novidades em tempo real, inclusive tudo que eu vou falar nesse vídeo, eu já postei lá também. Mas nesse vídeo eu vou juntar tudo isso, separar em cada episódio pra comentar, porque lá eu só vou postando conforme vai sendo lançado e acaba virando um grande de um caos. Mas enfim, antes de começar esse vídeo, vale ressaltar que tudo que eu vou falar aqui são informações oficiais que já foram divulgadas a público, porque eu não falo de vazamentos aqui no canal. Esses vazamentos específicos, né, de toda a quinta temporada, tem uma camada muito mais obscura do que parece, as pessoas tratam isso como se fosse apenas mais um vazamento normal, mas é muito mais problemático do que vocês imaginam. Eu já falei um pouco disso lá num vídeo onde eu falo sobre os vazamentos e vou deixar em cima nos cards, mas o que eu quero falar aqui é que não comente nenhum tipo de spoiler de vazamento, porque o canal tem moderação e você vai ser bloqueado de comentar aqui permanentemente. Bom, como eu falei no começo do vídeo, atualmente a temporada ela tem ali 7 episódios que estão na grade de episódios, né, da quinta temporada, que vão ser lançados, sendo eles do episódio 21 até o episódio 27. Tem alguns episódios que a gente sabe muita coisa, tem episódios que a gente não sabe praticamente nada, mas mesmo assim eu vou aí separando e daí conforme os episódios vão indo, eu vou comentando com vocês. Vamos começar então falando do próximo episódio 21, confrontação ou confronto. Bom, logo de cara nesse episódio a gente vai ter duas sinopses, uma que é um pouco maior e uma outra que é um pouquinho menor. Pra ser bem sincero, a sinopse menor, ela nada mais é do que um resumo da sinopse maior, porque enfim, eles só vão vinculando em lugares diferentes e por isso eles reduzem o texto. Mas de qualquer forma eu vou ler aqui as duas sinopses pra vocês agora e daí a gente conversa mais sobre isso. As férias estão chegando e o ensino fundamental está quase acabando. Os alunos têm de escolher o seu rumo perante ao conselho de turma, um passo muito importante que vai decidir o seu futuro. As novas representantes de turma vão defender os desejos dos colegas, Layla e Chloe. Marinette e Adrian estão preocupados. Qual será o próximo plano maligno dessas duas, agora que todos pensam que elas são legais? O fim do ano letivo se aproxima e Layla e Chloe devem defender o futuro dos colegas perante o conselho de turma. Marinette preocupa-se. Qual será o próximo plano maligno dessas duas? Bom, vendo ali a sinopse, uma das coisas que a gente já tira logo de cara é que nesse episódio eles vão trabalhar o fato da Layla e da Chloe serem representantes de turma. Isso é algo que aconteceu no episódio 20, então era algo que já era de se esperar que ia ser trabalhado em algum momento, e ali logo no episódio seguinte, no episódio 21, isso vai aparecer. Eu já falei também aqui em outros vídeos, mas a gente vai marcar muito esse final de temporada pelas últimas semanas dos colegas ali, né, da Marinette e da turma dentro do colégio. Então uma das coisas que também vão ser levadas pra esse episódio. Nesse episódio eles vão ter que escolher, vão ter que defender qual que eles querem que seja o futuro deles. Eu não entendi muito bem o que isso significa, mas acredito que seja algo parecido com o que aconteceu lá no episódio Wishmaker. Nesse episódio a gente vê que os alunos têm ali uma orientação, né, pra ver em que carreira que eles se encaixam um pouco melhor, e talvez seja um pouco sobre isso esse episódio, talvez até puxando coisas desse episódio Wishmaker. E aparentemente quem vai ter que defender essas profissões, essa tomada de atitude, de decisão da turma, seria a Chloe e a Layla, que são as representantes, perante ao conselho de classe. E pelo que dá a entender, o
o Adrian e a Marinette vão perceber que essas duas vão fazer alguma coisa de errado, né? Talvez não querendo defender a turma, mas querendo prejudicar. Acho que talvez focando ainda mais na Marinette, porque esse é o grande objetivo das duas. E provavelmente, né, isso vai ter um grande conflito no episódio. A gente só tem uma imagem que ela é confirmadíssima e que é oficial desse episódio, que foi divulgada pela RTS, onde nela a gente vê que o King e a Milene estão segurando um cartaz de gatinho. Eles estão fazendo isso pra aparentemente encorajar um outro personagem que tá sendo akumatizado, e então ali dá-se a entender que eles estão na resistência e estão tentando impedir uma akumatização dentro da sala. Isso é uma coisa bem interessante, né, de trazer a resistência, algo que eu também já falei que provavelmente iria aparecer nos novos episódios, e aparentemente, né, logo no episódio 21 isso aparece. Pelo local que eles estão ali na sala, eu acredito que essa akumatizada seja a Juleyka, porque é bem no topo da sala e é o lugar onde ela senta. E uma das coisas que me faz acreditar ainda mais é justamente porque a gente já tem um momento onde ela vai ser akumatizada e que já foi mostrado, mas que já eu comento com vocês. A segunda cena que a gente tem um pouco mais concreta é um confronto entre a Sabrina, a Layla e a Chloe. Eu já falei isso aqui no canal, mas os episódios são extremamente literais com o que vai acontecer. Se vai ter um confronto, se o nome do episódio é esse, então é porque ele vai acontecer de maneira literal. Esse confronto entre a Sabrina, a Layla e a Chloe seria talvez de desmascarar todos os planos, né, malignos da Layla e da Chloe, até porque a gente viu que as duas vão se unir aparentemente para querer acabar ali com a turma, num conselho de classe, enfim. Então isso vai ser um momento que a Sabrina vai enxergar para poder expor para todo mundo da sala a verdadeira cara da Layla e da Chloe. Então justamente esse momento que todo mundo vai perceber que essas duas não prestam, né? Eu acho que isso vai ser bem interessante, porque no episódio 20 tava todo mundo ali a favor e apoiando, falando não, a Layla é maravilhosa, não, a Chloe realmente, né, tá precisando de ajuda. Então acho que vai ser um momento bem impactante, assim, para dizer o mínimo. E eu não sei como que isso vai casar com a volta ali, com a akumatização, né, da Juleyka, mas a gente tem uma cena que tem a volta da Reflecta, e isso me faz ali acreditar que essa akumatização seja justamente nesse episódio. E basicamente é esse o contexto que a gente tem desse episódio. Eu acho que vai ser bem interessante, principalmente nesse viés ali da Layla e da Chloe. Eu acho que a Chloe principalmente é uma personagem que até agora não tomou muito rumo pra onde que ela vai. Acho que o episódio 20 começou a dar isso, e esses episódios a gente até vai ver um pouco mais pra frente, provavelmente vão enfatizar muito na Chloe, uma personagem, e vão colocar ali ela, né, com algum papel agora na quinta temporada. Antes tarde do que nunca. Esse episódio já tem uma data de estreia confirmada, vai ser lançado no último sábado desse mês, no dia 27 de maio, às 3h20 no horário de Brasília. Esse episódio vai ser lançado pela RTS, então assim, não vai ter lançamento no Globo, tá? Aceitem que não vai rolar. Mas eu também gosto de manter uma esperança, tá? Porque por mais que eles falarem que só vão lançar em junho, vai que dão na louca, sabe? Lançam na semana que vem. Nunca se sabe. Bom, partindo então, vamos falar do episódio 22 com Luio, que também a gente tem bastante coisa pra comentar. Assim como o episódio anterior, esse episódio também tem duas sinopses reveladas que dizem o seguinte: o fim do ano letivo se aproxima e uma rebelião está a se formar. Monarch decide colocar em prática um plano perigoso para sua identidade secreta, mas também muito perigoso para Ladybug e Cat Noir. Aproximando do fim do ano letivo, a resistência está crescendo. Monarch não tem escolha nem tempo e decide criar um plano perigoso para sua identidade secreta, mas também muito perigoso para Ladybug e Cat Noir. Sem saber, o vilão vai ser ajudado por Layla, que nas sombras está comandando Chloe, que se tornou mais má do que nunca. Quanto a Marinette, ela não sabe que Adrian não se atreve a revelar um segredo terrível que poderia pôr em risco a sua relação para sempre. Esse episódio aqui é legal, eu gostei da sinopse porque dá pra entender que vai ser uma ligação extremamente direta com o episódio 21. A gente volta ali na sinopse falar da Layla e da Chloe, e aparentemente elas vão se revoltar um pouco mais. Tá falando que a Chloe vai estar mais má do que nunca, e eu tô bem curioso pra ver isso, porque a Chloe já é um poço de ruindade. Como é que eles vão deixar essa personagem pior ainda, também não sei. Brincadeirinhas à parte, eu acredito que nesse contexto inteiro, eu acho que elas provavelmente se consolidem como antagonistas, ou algo do tipo, e a Layla cada vez manipulando a Chloe, acho que de maneira mais efetiva, e que a gente consiga entender, porque até então ela meio que controla a Chloe, a gente sabe, a gente vê, mas assim, não é nada muito, oh meu Deus, estou controlando a Chloe. E acredito que essa revolta, essa mudança, né, das personagens, vem muito do episódio 21, onde elas vão ser desmascaradas, então não tem como elas mais se bancarem de boazinhas e de santas, e que querem só o bem, porque todo mundo já descobriu a verdade. Uma coisa também bem interessante na sinopse é que nesse episódio a Marinette aparentemente vai estar ali ainda em confusão, e não vai saber muito bem o que tá acontecendo com o Adrian. Pelo que dá pra entender na sinopse, o Adrian não quer revelar pra Marinette que ele vai embora de Paris, e esse vai ser uma coisa que eu acho que vai piorar cada vez mais que ele não falar. Eu acho que isso vai ganhar cada vez mais, sabe, vai começar a inflamar cada vez mais. Então Adrian, conta pra ela logo, sabe, o problema não é você, é seu pai. E falando em problema, nesse episódio o Gabriel vai criar um plano novo que vai acabar arriscando a sua identidade secreta. Eu acho que é super válido, porque enfim, ele não tem muita escolha, não tem muito tempo, então ele vai ter que arriscar tudo que ele tem. E esse episódio, pra alegria dos fãs, vai ser lançado juntamente com o episódio 21 no mesmo dia, logo em sequência. Então esse episódio sai também no
no último sábado desse mês, o dia 27 de maio, logo em seguida do episódio 21. Então sim, meus amigos, ainda nesse mês a gente vai ter 2 episódios inéditos e podem ficar tranquilos, tá? Que vai ter vídeo aqui no canal resumindo e fazendo tudo que eu sempre faço aqui, trazendo tudo pra vocês. Eu sei que vai ser um grande caos, mas eu aceitei já. Mas a gente já tem bastante coisa desses 2 episódios. Revolução, episódio 23, é um episódio que a gente não tem absolutamente nada. A gente até tem uma data pelo Disney Channel pro dia 29 de setembro, ou seja, daqui 3 a 4 meses pra ser lançado, e provavelmente essa data não vai ficar de pé por muito tempo. Até porque vocês vão ver que o episódio 24 já tá basicamente aí, então assim, não tem como eles lançarem o 24 agora, e o 23 só daqui 4 meses, tipo, inviável. Mas enfim, é basicamente isso do episódio 23, tá? Não tem absolutamente nada, não tem sinopse, não tem imagem, não tem nada. Então assim, é sobre isso. Já o episódio seguinte, 24, representação, esse sim, meus amigos, tem bastante coisa. Pra começar, a gente tem apenas uma sinopse dele que diz o seguinte: enquanto Adrien desobedece seu pai para se juntar a Marinette, este último se aclimatiza para encontrar o seu filho. Ao mesmo tempo, Marinette está convencida de que Adrien está procurando por ela. Acreditando em se juntar ao garoto que ama, ela descobrirá um segredo para o qual nada a preparou. Acho que só pela sinopse deu pra perceber o quanto esse episódio é complexo, porque a cada linha é uma bomba ali que a gente vou comentar aqui rapidamente. Uma coisa que chamou muita atenção nessa sinopse é que fala que a Marinette tá convencida de que o Adrien tá procurando por ela. Se ela tá convencida de que o Adrien tá procurando por ela, significa que ele não tá procurando por ela? Eu não sei se é uma falta de interpretação de texto minha, mas pelo menos pra mim, lendo isso aqui, parece que o Adrien tá indo atrás de outra coisa e ela acredita que ele tá vindo pra procurar ela. Eu não sei se deu pra entender porque nem eu entendi muito bem, tá? Então vamos seguir. Depois de ler essa sinopse, que foi divulgada há mais ou menos 1 a 2 dias, eu comecei a relacionar muito isso com as cenas que foram divulgadas. Eu acredito que a maioria das cenas do trailer que o Gloob divulgou seja desse episódio. Para começo de conversa, a sinopse revela que o Gabriel vai se auto-acumatizar mais uma vez nesse episódio para ir atrás do seu filho. E quando a gente vê as cenas que foram divulgadas lá naquele trailer, dá pra ver um momento onde aparece ali um acumatizado meio roxo que tem as mesmas características do colecionador. Eu fico um pouco triste de saber que ele talvez volte de novo como colecionador, agora só com uma cor diferente, porque eu queria, sei lá, ver uma acumatização mais louca do Gabriel, mas também não vou pedir muito. Eu acho que por todo o contexto, pra mim faz muito sentido que esse episódio se passe nos últimos dias, né? Acho que no último ou no penúltimo dia que o Adrien vai estar em Paris. Isso porque na minha cabeça não faz sentido o Adrien fugir uma semana antes, né, dele acabar indo embora. Na minha cabeça faz muito mais sentido ele fugir no dia que ele vai ser levado pra Londres. E isso levaria ele a esse último dia do baile, onde é o momento que a Marinette vai estar com aquele vestido e que é mostrado também lá naquelas cenas divulgadas pelo Gloob. E aparentemente esse segredo que fala na sinopse, eu acredito muito que talvez seja a Marinette descobrindo que o Adrien é um sente-monstro e toda essa parada que a gente já cansou de falar aqui no canal. Mas uma coisa que eu também falei lá naquela análise que eu fiz do trailer pra vocês, eu até falei que eu acredito que a Marinette descubra sobre os sente-monstros e sobre os sente-humanos especificamente, de uma maneira mais ampla, mas não necessariamente que o Adrien é um sente-humano. Eu acho que aquele momento que o Félix tá ali junto com a Kyoko, né, e contando uma história, eu acho que é muito simbólico aquele momento ali. Eu já analisei lá nesse vídeo, eu falo bastante sobre isso, sobre a simbologia dessa cena, porque eu acho que vai ser uma das cenas mais impactantes da série. E se a gente pega o nome do episódio, representação, né, eles vão estar representando uma realidade ali pra Marinette, e talvez ela tenha esse momento de conhecer um pouco mais, algo que até então acho que quase nenhum personagem sabe, né? Acho que os únicos que sabem sobre esse segredo dos sente-monstros que são humanos e tudo mais, é só a família Gresh, os poderosos e os próprios sente-humanos. Eu posso, claro, tá viajando completamente aqui, essas cenas não serem desse episódio, sei lá, serem dos últimos, mas na minha cabeça fez sentido e tô trazendo pra vocês. Mas pra descobrir se isso é teoria ou não, a gente também não vai ter que esperar muito tempo, porque já tem data de estreia confirmada. Esse episódio vai ser lançado um sábado depois do episódio 21 e 22 e vai ser lançado pela TFOW no dia 3 de junho. E lembra que eu falei que o episódio 23 vai ser lançado só em setembro? Então, tem algumas teorias que falam que talvez nesse dia aí, no dia 3 de junho, a gente veja também o episódio 23. Isso porque dentro da grade da TFOW tem ainda um tempo de 30 minutos que tá pro episódio genérico de Miraculous e que pode vir pro episódio 23. Mas pode ser que eles ainda não tenham recebido o episódio, estejam esperando ali pra confirmar, mas se for confirmado eu vou deixar aí num comentário fixado, né? Se isso confirmar, se confirmar algum dia eu deixo aí nos comentários fixado. Vamos então agora falar dos 2 episódios finais dessa palhaçada, o episódio 25 e 26, Conformação e Recriação. Esses 2 episódios compõem o especial O Último Dia. Olha só que simbólico, agora lendo o nome faz muito mais sentido. Esse último dia, provavelmente eles estão se referindo ao último dia do Adrien, né, ali em Paris, o último dia de aula, o dia do baile. Então eu até já falei aqui várias vezes no canal pra vocês, essas 2 semanas vão ser muito significativas nesses últimos episódios. E
justamente o final da segunda semana, no último dia, é que todo esse contexto, todo esse final vai acontecer. Mas infelizmente a gente não tem nada além do que especulação, porque a gente não tem nenhuma informação oficial, nenhuma data, nem sinopse, nada, absolutamente nada. A gente tá aqui no escuro. Mas depois de alguns dias que eu tinha gravado esse vídeo, o Gloob fez um anúncio dizendo que nessa próxima segunda-feira eles vão divulgar algumas novidades sobre a quinta temporada de Miraculous nos intervalos do novo episódio de DPA. E pra finalizar esse vídeo aqui, a gente vai falar do episódio 27, Ação, que é um episódio que eu sei que tem muita gente que não sabe, mas ele não é um episódio ligado com a cronologia e que vai fazer grande diferença na história. Esse episódio é um episódio especial que tem todo um contexto por trás, né? Tem várias fundações que estão patrocinando esse episódio, porque ele tem como história ali a conscientização do plástico, da reciclagem desse plástico e dos resíduos que eles fazem ao redor do mundo. Essa é uma campanha de conscientização que basicamente tem ali alguns aliados como a Netflix e outras escolas e vão ser distribuídos em 6 idiomas ao redor do mundo todo, e um deles é aqui no Brasil em português. Esse é o único episódio que ele não vai ser vendido comercialmente, então assim, não é um episódio que, sei lá, você vai ter que pagar um Globoplay pra assistir, ele vai estar disponível de graça no YouTube sem estar, sei lá, caindo o tempo todo. E por incrível que pareça, a gente tem sim uma sinopse desse episódio que diz o seguinte: Marinette, Adrien e seus amigos querem lutar ativamente contra a poluição plástica em Paris. A aventura leva Marinette a perceber que o grupo deve tentar resolver o problema pela raiz, tentando se encontrar pessoalmente com o maior fabricante de plástico e convencê-lo a mudar os seus hábitos. Mas o supervilão Monark tem outros planos. Pela cartilha que eles divulgaram lá no começo do ano, esse episódio tem como data de estreia prevista ali pra junho de 2023. Então, por mais, gente, que os episódios aparentemente estão demorando, os Miraculous, a quinta temporada, tá chegando ao fim. Mas enfim, eu adorei comentar a quinta temporada com vocês, por mais de tudo que tem acontecido, e tem muitos conteúdos ainda pra sair sobre isso, e depois que a temporada acabar, a gente conversa, tem algumas coisinhas pra falar pra vocês. Mas enfim, se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, porque vai ter vídeo de análise e resumo desses episódios, surtando completamente. Me segue no Instagram, porque lá eu gravo também as reações que eu tenho vendo os episódios. Enfim, é um grande de um completo surto lá também. E se você gosta de Miraculous, eu aconselho que você siga, porque você vai gostar. Mas enfim, agora eu quero saber de você, qual episódio que você tá mais ansioso pra assistir. Deixa nos comentários que eu quero saber. Como eu falei, se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal pra não perder nada. Se você quiser apoiar o canal diretamente, tem o botão de Seja Membro aí embaixo. Espero vocês em breve. Até mais e tchau!